coloca esse encontro do cinema e o vídeo, que é também um confronto, né? E que se explicita naquele momento em que o Mário fala que o que é vídeo, o que é cinema, mas o limite ficou horrível aí nessa tela, nesse tal de vídeo, perdeu muito, né, bom, então esse seria um dos eixos. O outro eixo seria limite e o mar de Mário. Aí há um diálogo explícito com o limite, e isso ficou muito mais marcado na segunda versão, que tem aquele texto atribuído a Eisenstein, né, que a gente vai falar brevemente sobre ele. Bom, o texto atribuído a Eisenstein não é do Eisenstein, mas do próprio Mário Peixoto, né? Para quem, mesmo pessoas que já ouviram falar do Nietzsche, assistiram, né, ficam em dúvida quanto a isso. Essa informação ainda é veiculada, mas realmente foi uma grande invenção do Mário, né? Essa história, e ele escreveu aquele texto maravilhoso, que ele inclusive vai elogiando, né, ao longo da leitura, até que chega um momento que ele diz: se quisera eu ter escrito algo assim. E, bom, o outro eixo é o documentário e ficção. Um outro questionamento que esse trabalho nos coloca: o que é documentário, o que é ficção. E ele é um documentário, né, por várias razões, pode ser assim considerado, mas cujo objeto, que é o Mário Peixoto, é um grande ficcionista, né, porque ele ficcionaliza a própria vida dele. A gente pode imaginar que ele acreditou, sei lá, né, ninguém vai nunca responder isso, mas dá a impressão que ele acredita nessa ficção que ele inventou, e que é uma ficção vida, né, como a gente está falando agora, aquele pai e mãe apresentados como tal, mas que ele usa não os nomes dos pais, mas usa os nomes dos personagens do livro dele, que representa os pais, que são Atahualpa e Adriano. Aquelas fotos não são dos pais, né? E a família dele era realmente muito rica, né? Foi muito poderosa. O bisavô dele, eu fiz umas pesquisinhas na internet e descobri uma coisa interessante, né? Porque ele conta aquela história incrível do jogo, que o bisavô teria a Marabá com tudo, né, com um monte de escravos, e de fato o avô dele, que era o comendador Joaquim José Breves, era um dos maiores, é considerado o rei do café, um dos maiores plantadores de café, e um dos maiores traficantes de escravos daquela época, se não for o maior. E só que ele não houve aquele episódio do jogo. Foi outra invenção do Mário. A ilha do Marambaia foi vendida depois que o bisavô dele morreu. Foi vendida pelos descendentes e tal. Então, um aspecto interessante é essa ficção vida, né, que a gente pode chamar, que está na ponta do documentário, né, da realidade do documentário. Mas o documentário, a realidade do documentário, né, vamos ver, porque o cinema, ele se define, ela é uma arte que se define por esse vínculo direto com uma realidade prévia, né? Não vamos questionar se é ou não o real, até que ponto o real é uma construção, é algo que se dá a ver ou não vamos entrar nessa discussão filosófica, mas existe alguma coisa prévia que o cinema tem um vínculo direto, né? Na medida em que as suas imagens, né, inicialmente fotoquimicamente se deixam impressionar, quimicamente se deixam impressionar por aquele reflexo do mundo. Então, isso dá um estatuto diferente ao cinema, que as artes anteriormente não tinham. Quer dizer, claro, essa primeira fotografia do cinema. Então, agora o cinema tem outras características. Ele não só enquadra essa realidade, como submete essa imagem a uma série de tratamentos. O limite é um exemplo disso, né? De como essa imagem pode ser manipulada e trabalhada, chegando até a abstração, né? A partir dessa impressão de realidade.
Bom, mas no que toca a esse contato direto com a realidade, o vídeo, né, que é uma tecnologia posterior, que é muito a ver com o cinema, ele, em princípio, enfraquece, né, ele borra um tanto a imagem. Essa imagem não é mais tão nítida, essa impressão de realidade não é mais tão perfeita. Eu queria falar ainda do cinema. O cinema é feito de planos, né, que são ligados através da montagem. Eles podem ser ligados de N maneiras. E a maneira convencional, né, daquele cinema que Ismail estava falando, que prepondera, é uma maneira em que esse corte se torna praticamente invisível, a gente acaba não tendo consciência dele, né, e se constrói um espaço-tempo coerente, homogêneo, linear, né, ou seja, um espaço-tempo onde se sabe que nem tudo está mostrado na tela, né, mas você sabe que ao lado da tela existe um certo espaço que tem uma certa coerência. Então, na verdade, isso é uma construção, há uma série de regras assim, que vai possibilitando isso. Ao mesmo tempo, no tempo, você tem um desenvolvimento linear também, que é o desenrolar da história, que vai levando à sua conclusão, ao desfecho da história. Então, tudo isso é um modo de fazer um cinema no qual a descontinuidade é apagada, é neutralizada. E o cinema de vanguarda, né, esse outro cinema, ele muitas vezes vai fazer o contrário, ele vai justamente acentuar a descontinuidade, né? É a ideia da ruptura dentro da sintaxe do filme, né? Que é, por exemplo, a montagem dialética do Eisenstein, quando dois planos se chocam, é o contrário dessa montagem invisível, né? Então, o limite, ele é um filme que não, de modo nenhum, ele vai trabalhar essa relação com a realidade de uma maneira, digamos, automática, né? Como se o filme fosse um mero reflexo e que você poderia estar vendo a realidade através da janela do cinema sem ter consciência desse cinema. O limite impõe consciência do que é cinema. E o vídeo que a gente viu também faz isso. Você está consciente de que essas imagens não são a realidade em si, que há uma espécie de... que há uma mediação, né? Que aí não é mais só fotoquímica, a questão do enquadramento, nem mesmo a questão da montagem, mas passa pela manipulação eletrônica do quadro, né? da textura, das cores, da imagem, de modo geral. E isso fica muito marcado. Ao mesmo tempo você sabe, não, tem algo ali, mesmo nas imagens mais abstratas, no caso da primeira versão, que ainda não tinha um computador, mesmo nas imagens mais abstratas tinha uma realidade ali por trás, vamos dizer, impulsionando, né, ou sendo registrada.